Pós-pegamento da cultura do abacate, momento muito importante quando se dá o processo de enchimento dos frutos, que logo logo vai se tornar a colheita do produtor. Eu estou trazendo para vocês esse pomar hoje na prática, variedade geada, iniciando o processo de enchimento dos frutos e finalizando também o processo de pegamento, trazendo na prática para vocês algumas orientações que estamos executando nesse pomar para a safra 24-25 da produção comercial de abacate. Sem dúvida nenhuma, é um momento muito importante para o produtor, o momento de enchimento dos frutos e também o processo final de pegamento da cultura do abacate. Estamos no interior de São Paulo, um pomar comercial de mais de 10 anos de idade, usando a variedade geada e também fortuna e quintal, dando um total de 2.000 plantas dentro dessa propriedade. Estamos quase finalizando o final de pegamento dos frutos. Pegamento dos frutos, para quem não conhece, nada mais é do que a fixação dos frutos na planta do abacateiro. O abacateiro tem essa questão de abortar muitos frutos, então é muito importante o produtor realizar esse manejo de pegamento, utilizando as técnicas de manejo para que esse produto venha ficar fixo na árvore e você, produtor, não perder a sua safra. Esse ano é um ano muito atípico, principalmente dentro do estado de São Paulo, onde que a temperatura elevou muito, tanto na parte diurna como na parte noturna, e também a questão da falta de chuva, fazendo o quê? Que a gente tivesse mais dificuldade na questão do pegamento desses frutos. E já deixando uma orientação para vocês nessa questão de pegamento e já avisando a questão de enchimento dos frutos, na questão de irrigação do seu pomar. Não tem como hoje trabalhar nessa questão climática que boa parte da região dentro do estado de São Paulo e também em outros estados estão passando, que é a questão do excesso de temperatura. Quanto mais excesso de temperatura você tem, mais dificuldade a planta do abacateiro tem para formar os seus frutos e também para depois fazer o preenchimento dos frutos. Então você precisa de irrigação. Se o seu pomar não é irrigado, você precisa ter um implemento e facilidade para fazer a irrigação desse pomar. Senão você, infelizmente, não vai conseguir ter um abacate de qualidade e também na questão de um bom enchimento do fruto. Geralmente a variedade geada, ela atinge aí o seu peso de 450 até 600 gramas, dependendo do mercado que você vai trabalhar, mas dependendo da região e o mercado, você pode ter fruto de 1 quilo. Mas para você atingir essa pesagem por fruto, você precisa fazer um bom enchimento. E a água é essencial para o abacateiro nesse período de frutificação do abacateiro. Nesse caso, desse pomar, ele é um pomar totalmente irrigado, então a facilidade que a gente tem para poder fazer irrigação e levar a quantidade de água recomendado para esse abacateiro é mais fácil. Então vocês podem até notar que é um pomar que tem as suas folhas totalmente verdes, mostrando uma boa parte vegetativa, mesmo passando por esse excesso de calor e a falta de água que a gente viveu esse ano de 2024 dentro do estado de São Paulo. Então isso demonstra para a gente que não tem como hoje o produtor não ter uma irrigação ou até mesmo não ter implemento ou facilidade de fazer irrigação, senão você vai ter problema na parte de produção. E não é isso que o produtor busca. Geralmente uma árvore de abacateiro dessa, com mais de 10 anos de idade, variedade geada, aplicando todos os cronogramas de manejos recomendável para o abacateiro, ele vai produzir acima de 350, 400, até 500 quilos de fruto, dependendo da situação climática, mas a boa base aí para o produtor é acima dos 350 quilos. Então não adianta você, produtor, ter um pomar hoje com essa idade e não conseguir atingir acima dos 350 quilos. Uma outra orientação que eu deixo para você, produtor, é na questão de fertilidade do seu pomar nesse processo de enchimento dos frutos. É muito importante você, produtor, ficar atento a uma questão. Ter um cronograma de fertilidade. Não existe você ter um resultado como esse, né, um abacate iniciando o processo de enchimento, passando por um período tão crucial que a gente vivemos na questão de falta de água, excesso de calor, tanto na parte diurna como na parte noturna, sem ter um cronograma de fertilidade. Não tem como você trabalhar apenas com fertilidade de frutificação. Porque você tem que lembrar o que? Após a safra do abacateiro, essa planta ela se desgastou tanto para manter os frutos na árvore, passando pela questão do estresse hídrico, processo de calor, ataque de pragas e doenças, e entre outras questões.
Então o abacateiro, querendo ou não, ele está bastante frágil, então você precisa trabalhar com uma fertilidade de recuperação dessa planta, porque não existe no segmento comercial você só trabalhar com fertilidade e frutificação. Então, terminou a safra, orientação para você, já tenhas em mão um cronograma de fertilidade para recuperação de planta e depois você já trabalha visando frutificação da planta e já também visando preenchimento dos frutos. João, como que eu faço essa fertilidade? Em cima da sua análise de solo, pessoal. Não tem como você, produtor, hoje, visando a questão de preço de fertilizante, achar que o seu pomar está precisando de tal nutriente ou tal quantidade de nutriente, sendo que você não tem uma análise de solo que ali vai mostrar para você realmente o que o seu abacateiro está precisando. Custo-benefício, uma análise de solo custa muito barato perante a uma aplicação de fertilizante aonde que o seu abacateiro muitas vezes não está precisando, ou até mesmo o excesso daquele nutriente que você está apoiando ali pode até prejudicar a sua safra ou até mesmo o enchimento dos frutos. A análise de solo para o cultivo comercial de abacate é anualmente. O produtor tira após a sua safra e já prepara acima desse resultado o seu cronograma de fertilidade já. Assim você tem mais tranquilidade para trabalhar, porque você pode olhar a questão financeira sua, já visando já o que você vai precisar comprar a longo prazo e já tem em mãos as quantidades corretas que o seu pomar vai estar precisando. Muitas vezes você, produtor, vai trabalhar com um tipo de nutriente aqui que muitas vezes o abacateiro não está nem precisando. Talvez ele está até com excesso, um exemplo de nutriente, um excesso de boro, um excesso de potássio, nitrogênio, ou entre outro nutriente que seja realmente voltado para a cultura do abacate. Então tem em mão a análise de solo, busque trabalhar também com o especialista da cultura do abacate para te ajudar e orientar na formação desse cronograma de fertilidade para o seu pomar, que eu te garanto que o resultado que você vai ter é esse aqui, ó. Um pós-pegamento muito bom e também iniciando um processo de enchimento muito bom também. Importantíssimo também, principalmente dependendo da variedade que você está trabalhando. Um exemplo, aqui a gente está trabalhando com a variedade geada. Né? Cada variedade de abacate ela tem as suas características na questão do quê? De fragilidade a certo tipo de doença. Essa variedade geada ela tem uma fragilidade à questão da verrugose. Mas o manejo de controle e de prevenção de verrugose começa na pré, durante e pós-florada. Dificilmente, se você não fez esse manejo lá atrás e você está tendo um problema de verrugose agora já inicial, você vai ter manejo que vai eliminar 100%. Não vai. Qualquer tipo de manejos voltado a uma boa prevenção de pragas e doenças na cultura do abacate, principalmente a doença, se inicia lá atrás. A partir daqui, o que a gente vamos fazer? Mas é muito importante também trabalhar com pulverizações preventivas para que a gente venha evitar qualquer tipo de desenvolvimento de doença, principalmente nessa cultura que é a variedade geada. As outras variedades, tanto quintal, como bleda, como fortuna, como margarida, existe outros tipos de doença também, como no caso do bleda, a pinta preta, você tem um pouco também de atracnose na questão do fortuna, um pouco também de verrugose na cultura do quintal, a própria atracnose também, e a questão da broca do abacateiro lá no margarida, já voltando para a questão de pragas. Então, a questão do controle preventivo de doença na cultura do abacate, ela é muito essencial. Ô João, qual que é hoje os principais produtos a serem utilizados no pomar? Também não existe receita de bolo, pessoal, põe isso na sua cabeça. Cada produtor tem uma situação, cada pomar ele é único. Tome cuidado essa questão de vocês pegarem produtos para controle de doenças, de outros manejos e aplicarem no seu pomar sem nenhum tipo de orientação, porque muitas vezes aquele produtor que você pegou essa recomendação, o problema dele é totalmente diferente e você está pegando um produto com princípios ativos que você não conhece e aplicando. Mais uma vez, tenha um profissional te acompanhando nessa parte, que custo-benefício, quem sai ganhando é você, produtor. E uma outra orientação para você, produtor, é na questão de trabalhar o seu sistema radicular do seu cultivo comercial de produção de abacate. Mesmo que ele tenha essa idade aqui, ó, com 10 anos de idade, em alta produção. Hoje, cada vez mais, notamos que quando você trabalha o sistema radicular, tanto desenvolvimento, tanto na questão de prevenção de doença, quando você trabalha a sanidade do solo para favorecer esse sistema radicular, o abacateiro acaba tendo uma questão de maior eficiência na sua produção, ele consegue produzir
acima da média, ele consegue buscar a alta performance 350, 400, 500 kg de abacate, ele produz um abacate mais de qualidade, ele consegue passar pelos períodos de mais crítico do ano, tanto na questão do excesso de calor, tanto na parte diurna como na parte noturna. Ele consegue também passar pelo momento de seca da sua região com mais facilidade. Ele acaba criando uma resistência maior a ataque de pragas e doença, porque o sistema radicular ele é a base para que você tenha sucesso no seu cultivo comercial. Se embaixo do solo está tudo ok, para cima está melhor ainda. Não adianta você, produtor, suavizar a parte aérea, suavizar a parte vegetativa e esquecer o sistema radicular. Tenha em mão um cronograma de aplicação de produtos voltado ao sistema radicular. Muitas vezes eu recebo esse tipo de comentário: João, trabalhar com produto para o sistema radicular ter um preço mais caro. Tudo bem, pode ter um preço mais caro, mas você, produtor, prefere o quê? Ter o sistema radicular mais desenvolvido, onde que você vai fazer um exemplo, a aplicação de fertilizante, e todo esse fertilizante que você está aplicando, o seu abacateiro consegue absorver tudo. Não adianta nada você, produtor, não trabalhar o sistema radicular e vir aqui trabalhar com o melhor produto que tem voltado para a questão de fertilidade, trabalhar com marcas boas, como Yara, como Mosaico, e o seu abacateiro não conseguia absorver esse nutriente porque ele não tem sistema radicular. Ou até mesmo você, produtor, fazer um investimento tão caro, um exemplo no sistema de irrigação, como esse aqui que vocês estão vendo, e não conseguir trazer benefício. Por quê? Porque você não tem sistema radicular para absorver essa umidade que você está levando através do sistema de irrigação. Imagina você, produtor, quando o seu pomar tiver com 8, 9 anos de idade, você descobrir que ele não vai conseguir entregar um bom potencial de produção porque ele não tem sistema radicular para isso. Então, para você, produtor, compensa muito trabalhar com os manejos, porque quanto mais sistema radicular, mais barato é o seu controle de pragas e doenças, mais barato a sua irrigação fica, porque com pouca água você consegue trabalhar bem o seu abacateiro, porque você tem mais sistema radicular, entre outros fatores que o sistema radicular ele beneficia o seu pomar. Então busque ter um cronograma voltado de produtos específicos para a cultura do abacate, para trabalhar não só o sistema radicular, mas também a sanidade do seu solo. É uma orientação que eu garanto que vai fazer toda a diferença para você aí no seu pomar. Eu tenho uma consultoria totalmente online que pode estar te ajudando. Nessa consultoria online eu não abordo apenas a questão de cronograma de irrigação, mas também cronograma de fertilidade, cronograma de controle de pragas e doenças, questão de muda certificada, entre outros assuntos relacionados a manejo no segmento comercial de produção de abacate. Se você tem interesse, é só você entrar em contato com a minha equipe. O e-mail está na descrição do vídeo. Então, pessoal, trazendo um pouquinho na prática para vocês essa questão de irrigação no pomar comercial de produção de abacate. Sempre lembrando que cada pomar é cada pomar. Não existe receita de bolo no segmento comercial de produção de abacate. Tome cuidado com isso daí. Se você tem alguma dúvida sobre a questão do pomar comercial de produção de abacate, pode deixar aqui nos comentários. A gente sempre toma aí respondendo vocês, fazendo essa troca de conhecimento que é muito importante. E também peço para que você deixe aqui o gostei no vídeo, isso ajuda demais que a gente continua esse trabalho no segmento comercial, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia a dia de vocês aí no campo. Até um próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.